Bom, pessoal, então a nossa sessão de encerramento desse encontro, né, eu gostaria já de adiantar um agradecimento a todos, né? Então a gente está vendo o auditório com muita gente chegando na sexta-feira, muita gente que mora longe. E, é claro, eu já agradeci muitas pessoas no começo, a própria associação. Agora, no fim, eu queria agradecer especialmente os nossos monitores, alunos, os meus colegas da UEM, que mantiveram a secretaria, as sessões, com um trabalho essencial. Então, eles estão aqui, eu gostaria de uma salva de palmas para ele e agradecer pelo apoio. Bom, então, acho que como vocês viram, né, muita da programação que foi pensada foi um pouco de retomar a história da própria filosofia da biologia na América Latina, a história da associação, porque a gente está nesse momento dos 20 anos. Né, então, entender como que a gente chegou até aqui, né, e o que tem sido construído, eu acho que é um ponto interessante. E aí, o nosso convidado final, então, ele talvez é a pessoa que mais simbolize isso, né, que é o professor Aldo. Ele foi fundador dessa associação, é o decano da associação, e por isso mesmo ele dispensa, né, maiores apresentações acadêmicas. E, na verdade, eu convido vocês a lerem uma entrevista com o professor Aldo sobre a trajetória dele, que vai sair na revista da BFIB, agora na segunda edição desse ano, no final do ano. Então, leiam esse artigo que está muito interessante, que eu fiz junto com meus colegas Gabriel Vans e o Gabriel Rocha. Então, nós entrevistamos o Aldo. Na verdade, a gente entrevistou 3 dias o Aldo, né? Então, foi muito difícil resumir. O artigo ficou enorme, né, de entrevista. Mas, então, para quem não conhece o professor Aldo, né, ele tem uma formação científica em genética e biologia evolutiva, mas desde os anos 80 ele se voltou para a história e filosofia da ciência, né, especialmente com destaque, então, para o período de pós-doutorado dele com Will Provine na Cornell University. E ele trabalhou com os documentos do Dobzhansky e a relação com brasileiros, né, para entender essa passagem do Dobzhansky por aqui, né, e os impactos na genética e na biologia evolutiva. Então, ele foi muito importante para a própria institucionalização, né, da filosofia, história da biologia aqui, como vocês viram ontem com o Capone, em relação à revista Episteme, né, em relação à própria BFIB. E aí eu queria só encerrar falando que, assim, eu convivi muito com o Aldo, né, ele foi meu orientador, e, na verdade, o que é mais valoroso no Aldo não é a brilhante carreira científica acadêmica dele, né, mas a pessoa que ele é. Então, eu aprendi muito com ele. A gente tomou, durante anos, chimarrão quase todas as manhãs juntos e ficava conversando sobre história, filosofia da biologia. E eu aprendi muito com o Aldo, não só em termos acadêmicos, digamos assim, mas também a ser uma pessoa melhor. Então, muito obrigado, Aldo. Eu tô aqui. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu vou começar dizendo que o título da palestra, eu sinto muito, mas ele é enganoso. Tá? Na verdade, quando o Léo me convidou, eu tinha pensado em fazer uma coisa mais ampla, né? Mas à medida que eu fui examinando a literatura, é imensa, eu não vou conseguir terminar para o encontro, até porque eu tive um encontro anterior em Belo Horizonte de biologia evolutiva, né? Onde eu também apresentei um trabalho. Então, desculpe, mas eu vou tratar de aspectos históricos e alguns filosóficos relacionados à síntese evolutiva, e, portanto, no caminho da síntese estendida, mas, enfim, não vou vincular com a síntese estendida, tá? Como eu gostaria, né? Então, agora é comigo mesmo, né? Tá. Então, eu vou discutir, em termos de aspectos históricos, o quão importante foram os modelos matemáticos de Fisher, Haldane e Wright para a síntese evolutiva, usando a opinião de alguns autores da síntese, né? E depois, se o outro aspecto histórico é se a paleontologia foi realmente elevada a high table. Essa expressão high table vem do John Maynard Smith, né, que publicou na Nature não me lembro agora o ano, ele saudando que a paleontologia estava já perfeitamente desenvolvida junto à síntese evolutiva. Há controvérsia sobre isso. E depois, em relação a aspectos filosóficos,
vou me basear na base epistemológica da genética de populações para a sustentação da síntese. Vou discutir algumas coisas sobre isso, tá? Então vamos lá. Bom, como é que a síntese foi vista por um dos seus arquitetos, tá? Olha, o resultado era uma controvérsia depois da outra, até que finalmente, nos anos 37 a 47, um consenso geral foi alcançado, agora referido como a síntese evolutiva. A gente pode fazer um comentário aqui que esse consenso é bem mais retórico do que real, né? Porque o consenso foi num grupo muito pequenininho, fechado, né? Dobzhansky, Maier, né? Não lembro mais quem agora, mas o Simpson também estava incluído, né? E tinha muita gente que estava por fora desse assim chamado consenso, né? Tá. Bom, esse pequeno trechinho que eu tomei aqui, ó, ele está nessa edição de 1998, onde tem um prefácio novo. O resto do conteúdo é idêntico àquela de 1980, tá? Que é uma análise muito boa sobre as origens da síntese evolutiva. A professora Betty falou muito disso ontem, né? Então, um outro comentário que eu queria deixar do Maier é como é que ele caracterizou o que seria a síntese, né? Então vamos ver aqui, ó. É uma evolução, a evolução gradual pode ser explicada em termos de pequenas mudanças genéticas, mutações e recombinação, e o ordenamento dessa variação genética por seleção natural. E os fenômenos evolutivos ou evolucionários observados, particularmente processos macroevolutivos e especiação, podem ser explicados de um modo que é consistente com os mecanismos genéticos conhecidos. Tá? Esses mecanismos genéticos conhecidos, tá, são esses aqui, ó. Mutação, seleção natural, fluxo gênico e deriva genética. Né? Hoje, com a distância que a gente tem desses anos 30, 40, né, a gente fica pensando que parece ter sido uma forçação de barra, como se isso aqui pudesse explicar todos os fenômenos evolutivos, né? É bem pouco provável, né? Eu vou colocar aqui só um exemplo que é da minha própria experiência de trabalhos com evolução de borboletas, né? Só para a gente ter uma ideia rápida, só para ilustrar, né? Aqui, ó, eu tenho trabalhado há décadas com essa borboleta, né? Esse grupo de borboletas do gênero Heliconius, né? E aqui esse é um trabalho que já vou mostrar qual é, onde a gente descreve o comportamento de corte de machos em relação a fêmeas já fertilizadas e fêmeas virgens. Lá em cima é a sequência comportamental em relação a fêmeas virgens pelos machos e aqui em relação a fêmeas já fertilizadas. Bom, a gente tem... Veja o seguinte, né? Sem entrar em detalhes aqui, cada esquema daquele envolve inúmeros passos e é difícil a gente entender como que, se eu vou levar em conta só mutação e seleção natural, como é que eu posso explicar isso aqui? O comportamento é bem mais complicado, né? Tá? Então, eu só trouxe isso a título de exemplo. O artigo é esse aqui, de 2010, né? Comportamento de corte em relação onde aí está descrito o comportamento de corte, todo aquele processo que eu mostrei antes. Então, só para enfatizar que aqueles 4 processos que são consagrados até hoje, todos os livros de evolução falam nisso, né? Tá? É difícil imaginar que aquilo pudesse explicar toda a evolução, né? Então, naquele livro de 1980, assim como de 98, participou um filósofo, Dudley Shapiro, né? Que tem na parte final do livro, né? O que ele falou sobre a síntese evolutiva? Eu vejo que quase ninguém comentou esse filósofo na literatura, tá? Pelo menos do meu conhecimento. O que ele disse? Ó? Questões parecem poderem ser postas em termos de 2 alternativas mutuamente exclusivas. De um lado, algum tipo de unificação positiva de 2 diferentes áreas, né? E do outro lado, algum tipo de remoção negativa de barreiras para uma tal unificação positiva. Tá? Ou seja, quando se falou em evolução, significa remoção de barreiras também, né? Tá? O que ele segue um pouquinho? Certamente a teoria sintética consistiu parcialmente de remoção de barreiras negativas.
que depois o professor Will Provine vai chamar de constrição evolutiva, né? Tá, que a gente já vai ver. E mal entendidos, mas ele foi mais do que uma atitude imposta para isso aí. Há boas razões para se adotar a síntese como uma política governada por crenças. Isso é realmente muito importante, né, para a gente ter uma ideia de alguém que está de fora do círculo dos arquitetos da síntese, está fazendo uma crítica sobre isso. Aqui está a segunda edição do livro do Will Provine, As Origens da Genética de Populações. Né? O que ele diz aqui? Essa segunda edição ela é idêntica à de 30 anos anteriores, 1971, com exceção de um pós-fácil, onde ele vai colocar o quanto ele mudou de 1971 para 2001. Aí tem as partes mais importantes. Né? O que ele diz lá? A síntese evolutiva, no livro editado pelo Mayr e pelo Provine, mostraram que ela não foi uma síntese, mas, ao contrário, uma diminuição sistemática de fatores na evolução. E eu agora chamo isso de constrição evolutiva. Né? Então, é uma crítica muito forte, né, da síntese evolutiva. Esse aqui é o de 71, né, tá? Então, 30 anos depois, ele fez uma segunda edição. Tem muitas coisas importantes nesse pós-fácil que ele fala. Eu só vou comentar isso aqui, tá? Bom, agora sim eu vou no tema diretamente que eu me propus aqui, né? Quão importantes foram os modelos matemáticos de Fisher, Haldane e Wright, né, para a síntese evolutiva, e depois se a paleontologia foi, de fato, elevada a high table. Então, eu vou colocar, por exemplo, as opiniões aqui no caso do Dobzhansky, que estão lá nesse livro aqui, né? Olha aqui, o que disse o Dobzhansky em 1955, num simpósio lá da Cold Spring Harbor, né? Haldane, Wright e Fisher são os pioneiros da genética de populações, cujo principal equipamento de pesquisa foi papel e tinta, em vez de microscópios, trabalhos de campo, vidros de drosófila ou caixas com camundongos. Isso é a biologia teórica no melhor sentido, e ela foi uma luz que guiou tanto experimentos como observações rigorosas. O Dobzhansky, ele não conseguia sequer fazer um Q² de análise estatística. Então, é verdade, né? Infelizmente era assim. Mas ele teve uma assessoria e uma interação muito importante com o Sr. Wright, e fizeram coisas muito interessantes. Mas ele sempre tinha uma grande admiração por esses teóricos, então por isso que ele fez essa manifestação bem laudatória aqui, né? Vamos seguir com outro autor. Bom, aqui uma outra citação do Dobzhansky na História Oral da Universidade de Colômbia, em 62. A genética é a primeira ciência biológica que atingiu uma posição na qual a física tem estado por muitos anos. Né? Pode-se falar justificadamente em uma coisa tal como genética teórica matemática e genética experimental, tal como na física. Tá? Sempre houve essa necessidade de se aproximar a biologia ou a genética da física, que era, na época, considerada a rainha das ciências. Depois isso se perdeu um pouco, né? Eu até acredito que hoje em dia a biologia evolutiva é que é a rainha das ciências. E eu falo para os físicos de brincadeira que física é muito fácil, difícil é estudar biologia evolutiva, né? Então, olha aqui, agora a gente vai ver a opinião do Richard Lewontin, ou Lewontin, né, se quiserem, que ele também participou, ele também fez um texto muito bom aqui, que está o título, Genética de Populações Teórica e a Síntese Evolutiva. Quase todos os biólogos desdenham, né, ou são hostis, ou têm medo da teoria matemática. Isso foi uma grande verdade durante muito tempo. Algumas vezes com boas razões, né? Pense na síntese evolutiva, na verdade, ocorrendo sem... penso a síntese evolutiva, na verdade, ocorrendo sem uma grande direção da teoria. Ela se desenvolveu sem uma grande direção da teoria, tá? Disse ele. Continua o Lewontin agora aqui, ó. Até nesse momento, a genética de populações teórica teve um notável papel pequeno, né, na síntese, nas tentativas da síntese dos modernos geneticistas evolutivos.
para entendimento do que eles viam. Eles não incorporaram os insights de Fisher, Wright e Haldane nos anos 30 no seu pensamento, disse ele, né? Tá? Acho que continua ainda. Bom, aqui, ó, isso publicado em 74 pelo Will Provine, nesse periódico Studies in History of Biology, o papel da genética de populações matemáticas na síntese evolutiva dos anos 30 e 40. Então, tem alguns autores que ele vai citar aqui, né? Tá? Por exemplo, ó, Philip Shepard, com quem eu trabalhei na Universidade de Liverpool, no meu pós-doutorado, né, em genética ecológica. Né? Os grandes avanços no entendimento do processo da evolução durante os últimos 30 anos foram resultado direto do enfoque matemático adotado por Ronald Fisher, John B.S. Haldane, Sewell Wright e outros. As hipóteses derivadas pelos matemáticos deram um grande ímpeto ao trabalho experimental da genética de populações. Também é uma declaração bastante favorável à genética de populações. O Conrad Waddington, que foi um biólogo do desenvolvimento, né, que participou daquele clube de teoria da biologia, né, que, aliás, saiu um livro ótimo sobre a história desse Theoretical Biology Club, né, muito legal. O que ele diz aqui? Ó? As fórmulas envolvem parâmetros de vantagem seletiva, tamanho efetivo de populações, taxas de mutação e migração, a maioria dos quais ainda são muito mal conhecidas para permitir previsões quantitativas a serem feitas ou verificadas. Vejam que já é uma opinião mais resguardada do papel da genética de populações em relação à síntese. Né? O próximo é Ernst Mayr, né, que até me surpreendeu, porque ele fala de uma maneira bem satisfatória da genética de populações. Olha, o que ele diz? Talvez o principal serviço da teoria matemática foi de um modo sutil, ela mudou o modo de pensar sobre fatores genéticos e eventos genéticos na evolução, sem necessariamente fazer qualquer contribuição relevante. Então, está um pouco tá a favor, mas também fala que não teve muita relevância. Né? Então, é nesse artigo de 1959, que aqui faz a referência, né, que o Mayr se refere ao processo de substituição de genes como beanbag genetics, a genética de saco de feijão, digamos assim, né? O que resultou em um artigo em defesa da genética de populações pelo Haldane, né, em 64, que teve uma republicação em 2008, que é essa aqui, né, em defesa da genética beanbag. Né, tá? Bom, ainda sobre esse artigo do Provine, né? Depois de ler todos os artigos do trio Fisher, Haldane e Wright, ele, como foi dito ontem pela professora Beth Smokovitz, ele era matemático de formação, depois foi para a história da ciência, né? Mais cerca de 25 livros sobre genética e evolução, publicados entre 32 e 59, Provine chegou a algumas conclusões, que são as seguintes. Ó. Primeiro, os modelos desenvolvidos pelos teóricos asseguraram para a maioria dos biólogos da época que o mendelismo, somado à seleção natural e a outros processos, seriam suficientes para explicar a microevolução em populações naturais. A primeira conclusão. A segunda, os modelos matemáticos complementaram e deram significado aos trabalhos experimentais a campo, em curso ou já concluídos. Terceira conclusão. Os modelos matemáticos estimularam novos trabalhos empíricos justamente para testar tais modelos. Né? E, por último, tomados como sistemas de referência, os modelos foram úteis para mostrar aos biólogos empíricos que alguns caminhos explicativos não eram frutíferos. Né? Por exemplo, nesse período da síntese, a deriva genética era uma coisa quase desprezada. Né? Isso aqui é quase impossível de acontecer. Mas, em alguns casos, é possível que efeitos de deriva possam parecer um efeito de seleção natural. E é isso que ele está se referindo aqui. Né? Os modelos foram úteis para mostrar aos biólogos empíricos que alguns caminhos explicativos, né, não eram frutíferos, tem que mudar. Né? Tá? Então, vejo que as 4 conclusões do Will Provine são bastante favoráveis à genética de populações na síntese. Agora, nos anos 60,
especialmente a partir de 1966, né, começaram a aparecer muitos trabalhos empíricos usando uma técnica que na época era conhecida na química, mas não aplicada à biologia, que é a da eletroforese. Então, eu vou citar aqui os artigos fundantes dessa avalanche de trabalhos, só que, como eu digo aqui, esses trabalhos que aparecem a partir da década de 60 vão mostrar o quão frágil eram os modelos matemáticos lá da síntese evolutiva. Tá? Por exemplo, aqui está o primeiro artigo do Harry Harris, que era um geneticista que trabalhava com genética humana, tá? Polimorfismo enzimático em humanos. Né? Esse aqui foi publicado em março de 1966, e depois esse aqui em agosto de 66, é um clássico, né, do Leontine e Hub, né, um enfoque molecular para o estudo da heterozigosidade gênica em populações naturais, porque eles publicaram um antes, mas no mesmo ano também, que não está aqui, é Hub e Lewontin. Tá? Quantidade de variação e grau de heterozigosidade em populações naturais de drosófila pseudo-obscura. Essa quantidade de variação e grau de heterozigosidade eram parâmetros que eram medidos na eletroforese, pela eletroforese. Tá? Eram parâmetros populacionais. Tá? Bom, o que aconteceu, né? O próprio Lewontin, nesse livro, que foi publicado em 74, que irritou muitos biólogos, né, evolucionistas na época, né, ele vai fazer várias críticas e mostrar o problema que havia nesses modelos lá dos anos 30 e 40. Né? O que ele disse aqui, na página 12 do livro? Enquanto que a genética de populações tem muito a dizer sobre mudanças ou estabilidade de frequências de genes em populações e sobre as taxas de divergência, ela contribuiu muito pouco para o nosso entendimento da especiação e nada para o entendimento da extinção. Dois fenômenos, a especiação e a extinção, que são onipresentes em toda a história da vida. Né? Segue o Lewontin aqui. Disse ele, o que nós podemos medir é, por definição, desinteressante. E o que nós estamos interessados é, por definição, não mensurável. Ele está se referindo aqui ao seguinte, o que se media lá pelos dados da eletroforese, né, de proteínas e de enzimas, né, era desinteressante, porque era uma variação que não se tinha noção se ela era adaptativa ou não. Né? Era simplesmente variação, se calculava alguns parâmetros. O quanto há de seleção em relação à aptidão, né, o fitness dos organismos. Isso não era dado pelos dados de eletroforese. E todos os modelos que analisaram dados de eletroforese foram tirados lá dos anos 30 e 40. Além disso, há um problema muito grande nesses modelos matemáticos daquela época, que o modelo que era favorito dos geneticistas e biólogos evolutivos era o modelo de superioridade adaptativa dos heterozigotos. Né? Então, o heterozigoto era adaptativamente superior aos dois homozigotos, os modelos mais simples. E isso garantia a conservação da variação genética. Isso foi considerado um ponto muito importante. O problema é que esse tipo de modelo gerava o que se conceituou nos anos 50 como carga genética, um conjunto de variantes genéticas deletérios na população, que diminuem a aptidão média da população. Tá? O que acontece? Qual é o grande problema? Né? Se todos os locos a gente atribuísse a superioridade do heterozigoto, não haveria um ser vivo na face da Terra, porque a carga genética seria tão grande que nenhuma população sobreviveria. Né? Isso a gente pode mostrar aritmeticamente com bastante facilidade. Tá? Tem os livros de genética de populações gerais atual. Então, vejo, né, os modelos matemáticos, ao mesmo tempo que eles deram dicas para fazer experimentos e trabalhos de campo, eles também se mostravam insuficientes para resolver completamente, né, os problemas surgidos a partir daí. Né? O Lewontin também tem um capítulo 5 daquele livro, chama O Paradoxo da Variação, né? Porque o paradoxo é, para se evoluir é preciso variação, mas se tem muita variação, as populações se extinguem. Esse é o grande paradoxo. Né? O que ele diz aqui? Eu gosto muito dessa observação aqui. O Lewontin era uma pessoa muito crítica. Né? Por muitos anos, a genética de populações foi uma teoria imensamente rica e poderosa.
com virtualmente nenhum fato disponível para a qual operar, né? Tá? Durante muito tempo, até os anos 60, né, meados da década de 60, não se tinha variação abundante para trabalhar, né, tá? Se dependia de cruzamentos, né? Segue ele aqui, ó. Era como uma máquina complexa, né, e requintada, digamos, designada para processar um material bruto que ninguém havia minerado, né? Repentinamente, a situação mudou, lá nos anos 66, quando começou a aparecer trabalhos mostrando variação abundante. Aqui eu vou traduzir livremente, né? A máquina essa, né, ficou saturada de fatos em profusão que jorravam, né, nas tremonhas, né, que é um mecanismo cônico lá, que é para juntar material de mineração, dessa teoria. E aí dessa máquina de teoria. E aí a conclusão é espetacular. E do outro lado aconteceu nada. Ou seja, os modelos eram insuficientes para lidar com essa quantidade de variação genética, né? Tá? E aí, a partir dos anos 70, começam a aparecer vários outros modelos mais robustos, por exemplo, modelos de seleção em múltiplos nichos, seleção dependente de frequência e densidade, seleção em diferentes fases do ciclo de vida de um organismo. Começaram a melhorar. São modelos que não geram carga genética. Tá? É bem interessante. Seleção cíclica, né? Tá? Vários modelos desse tipo aí. Bom, por enquanto fico por aqui. Depois, no final, eu vou também chegar mais a algumas conclusões sobre genética de populações, mas agora sobre a paleontologia, né? Ela foi realmente elevada à high table, né? Ou, a gente podia perguntar, a paleontologia foi de fato incorporada à síntese evolutiva? Aqui eu vou fazer uso primeiro de alguns autores. O Stephen Jay Gould, o que ele falou sobre isso, e David Protero, né? Assim como o historiador da paleontologia David Sepkoski, né? Donald Protero, né? Vamos mencionar cada um deles na sequência aqui, tá? Por exemplo, né, o Gould tem uma parte longa aqui também nesse volume sobre a história da síntese evolutiva. O que ele se manifestou sobre a paleontologia? Ó? Se a ciência realmente progredisse por catalogação empírica e subsequente indução da teoria a partir das regularidades nos catálogos, então a paleontologia deveria mostrar-se como a líder, né, nas ciências evolutivas, porque é a grande quantidade de dados que a paleontologia produziu, né, tá? Então ele começa dessa maneira para completar isso. Ó. No entanto, a paleontologia, como uma disciplina evolutiva, ela definhou em pobreza intelectual ou ela obteve aliados, né, cegos com exuberância durante a maior parte da sua história, desde 1859. Darwin, ele próprio, né, via a paleontologia mais como vou traduzir como embaraço mesmo, né, como um obstáculo, né, do que uma ajuda para a própria teoria do Darwin, né? Segue aqui, ó. Quando Dobzhansky proclamou, né, a síntese moderna em 1937, no livro dele Genética e a Origem das Espécies, eu não penso que um único paleontólogo proeminente tenha se identificado como um darwiniano consistente. Em parte, essa relutância de abraçar ou adotar o darwinismo surgiu de uma tradição particular da paleontologia, né, e a natureza da evidência fóssil. Né, tá? Vejo que essa é uma observação importante. Né? Portanto, em 1937, diz ele, uma grande parte dos paleontólogos, né, não adotavam o darwinismo, né, como sua interpretação para os dados paleontológicos. Tá? Eu acho que tem mais uma citação. Agora, em relação a esse livro, Tempo and Mode in Evolution, que é um clássico, né, da síntese evolutiva, né, o que ele fala sobre isso aqui? Ó? À medida que a síntese crescia, ou como é que se diz, estava iniciando, né, poucos paleontólogos tiveram um interesse ativo na teoria evolutiva. E mesmo poucos seguiam os progressos da genética. Tá? Ele vai comentar mais coisas aqui. Ó.
O livro do Simpson foi próximo de um show de um homem só. Como qualquer movimento eu conheço da história da paleontologia. Ele foi um livro idiosincrático, único e surpreendente, né? E tanto ele incomodou tradicionalistas da paleonto, ou os deixou simplesmente confusos, né? Completamente confusos, e inspirou uma geração de jovens trabalhadores em paleontologia, né? Seria ou uma coisa ou outra, né? Acho que não seria and, assim, or. Não, bom, está escrito assim, né? Ele vai comentar esse livro aqui do Simpson também, que é de 1953, né? The Major Features of Evolution. O que ele diz aqui? Ó? É um livro muito mais extenso do que Tempo and Mode, né? Publicado quase 10 anos depois, 9 anos depois. Né? Diz ele aqui, ó, ele difere de Tempo and Mode no refinamento e extensão de técnica e na multiplicação de exemplos. Ele também mostra algumas mudanças sutis, mas importantes na ênfase teórica e conteúdo. Essas mudanças, elas espelham uma tendência geral na síntese moderna, como a sua teoria conquistou aderentes, ganhou prestígio e, infelizmente, em alguns aspectos, ela enrijeceu, né? Aí depois ele vai trabalhar isso no outro livro, né? Mais adiante, ele diz que a teoria ela enrijeceu em relação ao conceito de seleção natural, em volta do conceito de seleção natural, desprezou outros mecanismos, né? Tá? Ele conclui esses comentários sobre esse livro do Simpson, né? Aqui, ó. A síntese de Simpson unificou a paleontologia com a teoria evolutiva, mas há um alto preço, de fato, né? Ao preço de admitir que nenhuma teoria fundamental poderia surgir do estudo dos eventos maiores e padrões na história da vida, né? Então, parece que a síntese relegou a paleontologia a uma mera a produtora de dados e não com capacidade para gerar teoria, né? Tá? Bom, agora é um artigo de um historiador, David Sepkoski, né? Esse artigo quem me passou foi o Gabriel Vanzo Rodrigues. É um artigo muito interessante, ele tem outros também, anteriores até, esse aqui é de 2019. Ó. O que diz aqui o Sepkoski? Muito dos trabalhos fundantes, né, da síntese, da era da síntese, trombetearam a importância da paleontologia para o projeto. Afinal, né, foi os paleontólogos que produziram a evidência física que a evolução ocorreu no passado da vida. Né? Tá? Ao discutir, né, a defesa que Simpson fez sobre o papel da paleontologia na síntese evolutiva, Sepkoski faz o seguinte comentário. Há um problema com essa afirmação, né, sobre o papel da paleontologia. Se ela for verdadeira, se realmente deu uma contribuição importante, por que muitos membros da geração de paleontólogos que seguiram Simpson, tais como Stephen Jay Gould, Niles Eldredge, Stephen Stanley, David Raup e Thomas Schopf e outros, criticaram duramente o papel concedido à paleontologia pelo resto da comunidade evolutiva nas décadas seguintes à publicação de Tempo e Mode? Por que aconteceu isso, né? Tá? Por que houve muitas críticas, né? Especialmente desses autores que ele cita aqui? Né? Ele vai dizer, né, a afirmação do Gould sobre o endurecimento ou enrijecimento da síntese moderna recebeu considerável escrutínio e crítica, uma vez que ela foi posta nos anos 80, né, no início dos anos 80. Entretanto, eu vou fazer 3 questões históricas específicas sobre isso, e agora eu vou mencionar uma por uma. A primeira, foram os paleontólogos genuinamente bem-vindos no projeto da síntese durante seus estágios iniciais? Ele responde, sim, foram bem-vindos. Tá? Agora segue a segunda pergunta. Aquela promessa inicial do papel para a paleontologia realizada durante as décadas entre 50 e 80, quando o número de eminentes biólogos e geneticistas impulsionaram
um enfoque neo-darwiniano selecionista e adaptacionista para livros, textos e ortodoxia disciplinar dentro da biologia evolutiva? Parece que está complicado, né? A pergunta está longa, né? Ou seja, a promessa do papel da paleontologia aconteceu de fato, o papel importante foi reconhecido nos anos 50 até 80, e ele vai dizer, não foi reconhecido. Né? Tá? E por último, a terceira pergunta que ele faz, né? No período dos descontentes, né, organizados, né, e oposição a essa ortodoxia pelos paleontólogos durante os anos 70 e 80, o que eu descrevi num outro artigo, num livro dele chamado A Revolução Paleobiológica, originou uma completude há muito tempo aguardada, né, para a síntese moderna, ou ela apenas anunciou, né, a grande falha de tal consenso evolutivo unificado darwiniano? Ele vai dizer que talvez, tá? Ele vai responder dessa maneira, um tanto quanto cética, né? Tá? Se realmente o papel da paleontologia foi reconhecido lá nos anos 70 e 80. Talvez, ele diz, né? Segue o Sepkoski. A síntese moderna foi, afinal, tanto quanto um engajamento disciplinar, como foi um movimento teórico. E a questão do papel da paleontologia em qualquer consenso alcançado, um lugar na high table da teoria evolutiva, como John Maynard Smith infamemente o colocou, é parte de uma longa história para a autonomia disciplinar da paleonto, né, e independência teórica. Esqueci da tradução de Wade agora. Alguém me ajuda aí? Wade, puxa, me esqueci da tradução. Perdão. Qual? Aposta? Teoria. Levantada, né? Exatamente, levantada, né, pelos paleontólogos por mais de um século, né? Tá? Então, na verdade, ele está criticando essa história de que a paleontologia foi admitida, né, na mesa alta aí, né? Na alta high table, vou traduzir livremente assim. Bom, agora eu vou encerrar, então, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, tá? Eu vou discutir rapidamente isso aqui. Qual é a base epistemológica da genética de populações para a sustentação da síntese evolutiva lá nos anos 30 e 40? Eu vou usar essa figura aqui, desse livro de filosofia da biologia do Michael Ruse, é um livro de 73, né? O professor Capone falou dele ontem, né? No mesmo ano saiu o livro do David Hall, né? Filosofia da ciência biológica, né? Essa figura está no capítulo que se chama A Teoria da Evolução, a estrutura da teoria da evolução. Vejam bem, né? A gente tem aqui genética de populações e depois outras disciplinas aqui, sistemática, paleonto, morfologia, embriologia, outras. E o que ele diz na legenda aqui? As linhas duplas, essas... perdão. As linhas duplas, né? Elas são supostas relações entre a genética de populações e essas outras disciplinas aqui. Agora eu achei interessante o restante aqui. E as linhas simples, que são essas aqui, tá? Entre as disciplinas subsidiárias. Aí eu vou colocar aqui, o que é subsidiário? É o que auxilia, ajuda, socorre, mas não é o principal, né? Tá? Então, na verdade, essa figura aqui diz bem o que foi, como foi considerada a síntese evolutiva durante muito tempo, né? E eu me lembro do meu orientador de doutorado, professor Francisco Salzano, que disse numa certa ocasião, bom, evolução é genética de populações. É muito estranho isso, e está aqui uma evidência disso, né? Isso aqui eu peguei de um livro de genética de populações, né, de 98, mas a edição de 2008 do mesmo autor tem a mesma coisa. Olha aqui, os objetos de estudo são primariamente da genética de populações, as frequências e aptidões de genótipos em populações naturais. Evolução é uma mudança nas frequências de genótipos ao longo do tempo. Talvez
devido às suas diferenças em aptidões, digamos assim. Tá? Essa definição está em muitos livros-textos de evolução, inclusive alguns ótimos livros-textos. O último livro-texto de evolução é de 2023, e eles usam essa definição, evolução é mudança nas frequências gênicas ao longo do tempo. Né? Eu vou confirmar esse enfoque com outro livro. Aliás, é um excelente livro de genética de populações. Ele é de 2006 e foi traduzido em 2011 pela Sociedade Brasileira de Genética. Vejam o seguinte, a genética de populações sempre teve um papel central na biologia evolutiva, uma vez que lida com os mecanismos pelos quais a evolução ocorre em populações e espécies, a base final de toda mudança evolutiva. Então, um papel central na biologia evolutiva. Né? Ele também, eu não trouxe isso, mas tem um capítulo bem no início que ele fala, né? Evolução é genética de populações também, né? Tá? Os geneticistas de populações adoraram, porque eles estavam na high table, né? Tá? Então, volto a essa figura para comentar o seguinte, ó. Agora eu faço comentários bem pessoais aqui, tá? A síntese evolutiva se estruturou entre as décadas de 30 e 40, quando a filosofia dominante aplicada às ciências era do empirismo lógico em sua proposta de unificação das ciências. Isso também está no livro da professora Beth Smokovitz, Unifying Biology. Né? Tá? Na perspectiva epistemológica, a prescrição era de uma linguagem rigorosa, com uso de lógica simbólica, que é a proposta lá desde o Círculo de Viena, né? O manifesto do Círculo de Viena, 1929, né? E com o uso da lógica simbólica e o método axiomático, de um modo geral. Né? Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? A teoria da biologia evolutiva ficou inicialmente ancorada em uma base que apresentava termos teóricos e termos observacionais, que era uma prescrição lá do modelo do empirismo lógico. Né? Termos teóricos, por exemplo, né? Reservatório gênico, gene pool, que é um termo cunhado por Dobzhansky. Isso é imaginar que todos os gametas de uma geração estão juntos aqui na transição para a próxima. Né? 2 N gametas vão formar N zigotos. Né? Tá? Isso é um termo teórico. Né? Tá? E os termos observacionais, a gente pode ter tamanho efetivo de populações, estimativas de seleção natural e vários outros. Né? Pelo empirismo lógico, toda a teoria deveria ter isso, termos teóricos, termos observacionais. Hoje em dia não precisa mais disso, né? Depois das novas filosofias da ciência. Tá? Então, a genética de populações foi a área que mais se aproximou deste ideal. Suas explicações se ajustavam ao modelo nomológico dedutivo, também chamado modelo de explicação por lei de cobertura, cujo trabalho principal está aqui, de 1948, tá? De 2 lógicos, né? Hempel e Oppenheim, né? Publicado na Philosophy of Science, né? Em abril de 48. Esse modelo foi tão importante que ele durou mais de 40 anos. Apenas na década de 80 começaram a aparecer outros modelos explicativos, como, por exemplo, o modelo de unificação, o modelo aleatório, né, que são modelos muito interessantes, muito melhores do que esse aqui. Mas esse aqui foi muito poderoso. O que ele propunha? Que as explicações fossem explicações evolutivas, pudessem ser esquematizadas como um sistema de silogia, de premissas e conclusão. A conclusão, abaixo dessa linha horizontal aqui, é aquilo que a gente quer explicar. Aqui estão os nomes, isso aqui se chama explanos, né? Isso aqui, explanando, é o que se quer explicar. O explanos tem isso aqui que são condições antecedentes. Tá? Já vou detalhar melhor. E aqui, pelo menos, uma lei. Então, isso aqui dedutivamente explica isso aqui. Tá? Esse modelo foi muito poderoso. Né? Quando a gente examina, por exemplo, os trabalhos de Dobzhansky, daquela famosa série Genética de Populações Naturais, com Drosophila pseudo-obscura, o primeiro foi em 1938 e o último em 1976, já póstumo, ele morreu em dezembro de 75, né? Pegando, por exemplo, esse trabalho de 1938, que ficou clássico, está em todos os livros textos, né, de evolução, onde ele estudou frequências de inversões cromossômicas de Drosophila pseudo-obscura em vales de montanhas na Califórnia. Né, tá? E verificou que diferentes vales tinham as mesmas frequências, as mesmas inversões em frequências muito diferentes. E ele atribuiu a ação da seleção natural.
Quando a gente olha, não apenas esse trabalho do Dobzhansky, mas a partir daí todos os outros trabalhos empíricos, né, de genética de populações e genética evolutiva também, qual é a estrutura desses trabalhos que a gente tem, né? É uma introdução, material e métodos, onde são especificados que tipo de análise estatística foi feita, como é que foi feito, depois resultados e, por fim, discussão. Às vezes tem um item de conclusões, mas, em geral, a conclusão já estava na discussão. O que acontecia na discussão, né? Os autores, e o Dobzhansky faz isso, né? Ele vai referir trabalhos anteriores com inversões cromossômicas em populações naturais para obter condições antecedentes que vão reforçar a sua conclusão, né? Em genética humana é muito comum, na discussão, os autores citarem autores anteriores que confirmam aqueles dados que eles estão dando. Isso o que é, na verdade, né? É como se a gente estivesse procurando condições antecedentes que dessem suporte para a minha conclusão, tá? Então, ou seja, mesmo trabalhos contemporâneos, a gente vai ver que talvez a gente não tenha abandonado o indutivismo até hoje. Porque quando a gente faz uma análise estatística e coloca lá a probabilidade daqueles resultados serem devidos ao acaso, a gente está dizendo, na verdade, se a gente repetir 100 vezes aquilo, portanto, indutivamente, né, nós vamos obter o mesmo resultado, né, de proposições singulares para proposições universais, que é o programa do indutivismo, né, tá? Então, a gente... Essa é uma coisa, eu tenho pensado sobre isso mais recentemente, né? Pode ser que vocês nem concordem sobre isso, mas me parece que não apenas o trabalho do Dobzhansky, lá de 38 até 76, mas alguns trabalhos contemporâneos ainda guardam uma grande parcela de indutivismo, né? Tá? Então, agora aqui eu vou finalizar, né? Devido a isso que eu acabei de falar e que foi comentado também anteriormente por outros autores, muitos equívocos de interpretação e mesmo de entendimento quanto a aspectos evolutivos devem ter ocorrido. E aqui me lembra o seguinte, quando eu escrevi isso aqui, ó, os trabalhos que tratam, por exemplo, com modelos matemáticos simples, aqueles de um loco, 2 alelos, tratando de seleção natural, modelo da superioridade do heterozigoto. A gente tem lá nos modelinhos, né, frequências dos genótipos, a aptidão, né, ou seja, o fitness de cada genótipo, né, e depois a previsão para a geração seguinte. Isso dá uma noção errônea de que a seleção natural está ligada aos genótipos, quando, na verdade, a seleção natural discrimina fenótipos. Existem definições em livros-texto de evolução que dizem assim, ó, seleção natural é reprodução diferencial de genótipos. Está completamente equivocado isso, né? A seleção natural não discrimina genótipos, ela discrimina a expressão dos genótipos, os fenótipos, né? Tá? Então, me parece que a gente ainda guarda essa maneira errada de entender os resultados, né, de alguns experimentos. E o outro ponto é esse aqui, ó, entender a causa da evolução como mudanças nas frequências gênicas, né? Na verdade, isso aqui é uma consequência da evolução, não a causa. As mudanças em frequências gênicas são consequência, né? Tá? Genes são consequência, não são causas. Tá? Então, com isso eu concluo aqui a minha apresentação, pessoal, que é uma coisa provisória, eventualmente muitos de vocês vão discordar, mas ótimo, teremos muitas batalhas aqui, né? Tá? Perfeito.